Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a demonstração, vamos dizer assim, das funções clássicas serial analíticas via agora EDO. Então, essencialmente é a mesma aula das duas aulas anteriores, só que vamos fazer uma demonstração alternativa que tanto exponencial quanto seno são funções analíticas. E sem usar polinômio de Taylor com restos de Lagrange, mas vai ter que usar recursos de equações diferenciais ordinárias. Então, qual é a ideia? Então, como disse, o objetivo é demonstrar esse resultado e esse resultado. Vamos começar com esse aqui. Então, como que a gente faz uma coisa dessa, né? Como que a gente prova? Então, primeiramente, a gente esquece esse pedaço aqui e a gente só trabalha com esse lado aqui. Então, vamos definir uma função, ó, y de x, tá? A gente não vai usar o f, porque eu quero ficar um pouco com a notação da EDO. Exatamente esse somatório aqui. Quando a gente vai fazer esse somatório, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é domínio de y igual aos reais, porque o raio de convergência dessa série aqui é infinito, teste da razão, a gente já fez isso várias vezes. E depois a gente vai tratar como cálculo. O que o cálculo faz? Pega uma função, deriva para ver o que acontece, né? Então vamos derivar. O y' de x, ou seja, derivou isso aqui, é a mesma coisa que derivar isso. Ao derivar esse pedaço aqui, vai ter um n vezes x elevado a n menos 1 sobre n fatorial. Então, só para um adendo, que é o seguinte, olha, a função que a gente está derivando é essa aqui. Tá? A vida é sem fazer o somatório, né? Então, olha só o que está acontecendo. Quando a gente pega um n menos 1, quando pega um n e faz a regra do tombo, aqui fica, esse n fica embaixo. Mas começando com n igual a zero, não fica tão bonito ficar cortando em cima e embaixo, né, que dá problema. Então, o que a gente faz? Quando n igual a zero, esse termo aqui não faz nada. Então, ele some, é como se eu derivasse a função constante igual a 1. É zero. Então, começa a conta daqui. Então, começa a conta exatamente no n igual a 1. Se começa no n igual a 1, eu já posso, isso é sempre, começar quando derivar, série de potência, começa sempre no n igual a 1. Depois disso, o n fatorial, ele é n vezes n menos 1 fatorial. E isso agora pode cortar sempre, sobrando exatamente isso. Agora, repara o seguinte. Agora, eu estou começando do n igual a 1 e aqui está no n menos 1. Então, olha só, quando n igual a 1, x elevado a 0 sobre 0 fatorial. Quando n igual a 2, x elevado a 1 sobre 1 fatorial. Quando n igual a 3, x ao quadrado sobre 2 fatorial e assim sucessivamente. Então, o que eu quero dizer é que isso aqui é igual a isso aqui embaixo. Em outras palavras, o que a gente fez é... Essa expressão aqui toda é exatamente o y de x. E vale, caso alguém pergunte, é o seguinte. Eu troquei o n por n menos 1, tanto em cima quanto embaixo. Só que ao invés de começar no n igual a 0, agora eu começo com n igual a 1. É a mesma expressão. Tá? É como se fosse uma mudança de variáveis que... É uma mudança de variáveis, né? Uma mudança de parâmetros. Bom, então, em outras palavras, olha o que a gente provou. A gente provou que o y' ele é igual a y. E também, vamos dizer, eu vou precisar dessa informação aqui. Ó. Y de 0 igual a 1. Dito isso, isso aqui é um EDO. Tá? A gente chama da ideia de PVI. E sabemos resolver isso. Quem souber um pouquinho de EDO, identifica isso aqui como variáveis separáveis ou também como EDO linear. E eu vou resolver via EDO linear, que acho que é o padrão para cálculo, e muitas vezes é melhor, né? Como que a gente faz? Então, o que a gente faz? Pega isso aqui, igual a 0. Né? Ou seja, passei isso aqui para o outro lado. Agora, o grande truque é multiplicar por um fator que a gente chama, em EDO, de fator integrante. Então, para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, parece uma mágica, e de fato é. Mas depois, em EDO, isso aqui é bem visto. Vou multiplicar por exponencial de menos x toda essa equação. Ao multiplicar por exponencial de menos x, 0 vezes exponencial de menos x continua 0. Além disso, por que eu multipliquei por exponencial de menos x? Porque, olha o truque. Isso aqui é exatamente a derivada disso aqui, via regra do produto.
olha só como que funciona. Ó. A gente vai derivar o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas quem é essa derivada aqui? Olha, é exatamente exponencial de menos x, menos pela regra da cadeia, porque tem que derivar o que está aqui dentro em relação a x, mais exponencial de menos x vezes y'. E é exatamente o que está aqui em cima. Tá? É uma troca de ordem. Em outras palavras, olha só o que a gente provou. A gente provou que exponencial de menos x vezes y', ele é constante igual a zero. Isso aqui vale para todo x. Mas se vale para todo x, teorema do valor médio, quando uma função tem sempre velocidade zero, é porque ela está parada. Ou seja, isso aqui é igual a c para todo x. Em outras palavras, o y ele é igual a c vezes exponencial de x, passando isso aqui para o outro lado. Novamente, agora repara porque eu coloquei isso aqui, né? O y de 0 é igual a 1. Quando o y de 0 é igual a 1, só tem dá só a informação que c é igual a 1. Ou seja, o y ele é exponencial de x. Mas olha só o que a gente fez. O y é isso e provamos que, na verdade, o y ele é exponencial de x. E com isso finalizamos esse caso aqui da EDO. Tá com toda a demonstração direta, né? O outro caso que a gente vai fazer, agora é o 2, é o seno de x, é a mesma tratativa. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Porque a demonstração dessas contas não é tão óbvia quanto na primeira. Assim, não consigo demonstrar de jeito rápido para vocês, tem um pouquinho mais de conta. Mas eu vou deixar os links das videoaulas porque eu fiz em outros vídeos. Mas qual é a ideia? Então agora, olha o rascunho aqui. Eu vou pegar o y igual a isso, eu quero provar que o y ele é seno de x. Então, primeira coisa, tratativa sobre o domínio. O domínio, todos os reais, pelo teste da razão. Além disso, fazendo essas contas, o que a gente vai fazer? Vai pegar o y e derivar duas vezes. Ou seja, ao derivar o primeiro, vai o 2n mais 1 e sobra o cosseno, essencialmente, né? O 2n fatorial. Derivou de novo o cosseno, ele vai ter que voltar essencialmente para o menos seno. Em outras palavras, fazendo essa continha aqui, ou seja, derivando isso aqui duas vezes, vai dar exatamente essa EDO aqui, ó, y' mais y igual a zero. Isso aqui é uma EDO de segunda ordem. Além disso, fazendo de novo as contas, como que o y de x ele é igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim vai, né? O y de 0, ele é 0, e o y' de 0 é exatamente 1, a derivada de x, e aplica no zero, né? Então, temos esse PVI aqui, a gente chama de problema do valor inicial em EDO, que precisa tanto da equação diferencial de segunda ordem, ou seja, aceleração, e um movimento que está dependendo da aceleração, se a gente souber a posição inicial e a velocidade inicial, nós conseguimos descrever o movimento. Bom, como eu disse, isso aqui tem várias maneiras de fazer isso aqui. Uma delas, vamos dizer, é verificando que o y igual a seno de x é uma solução e usar um teorema de EDO, de existência e unicidade de solução, que essa aqui é a única solução. Outra ideia que eu acho bem interessante é um argumento de sistema massa-mola. Então, o que a gente faz? Tá, primeiramente, a gente tem o link dessa videoaula na descrição, tá? Tá, toda a demonstração feita, com devido detalhe, vale apenas para x maior que zero, mas para x maior que zero e fazer depois para x menor que zero é um pulo porque as duas funções são ímpares, né? Tá, tanto o y quanto o seno. Mas a ideia principal é o seguinte, eu pego o y', eu pego essa equação aqui toda e agora eu multiplico por y'. Então, olha só o que acontece. Vezes y' mais y' vezes y é igual a zero. E daí o que acontece? Isso aqui, deixa eu trocar a cor aqui. Isso aqui é exatamente y' elevado ao quadrado sobre 2.
E isso aqui tudo em linha, né? Estou derivando essa expressão, tá? Pela regra da cadeia, 2 vezes, etc. Tá? E isso aqui, essa expressão aqui, ele é y ao quadrado sobre 2 linha. Tá? Novamente, aplica a regra da cadeia e isso aqui é igual a zero. Em outras palavras, o que nós temos é que y' elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado, isso aqui é igual a uma constante, porque o linha... Eu estou derivando, né? Em outras palavras, a energia mecânica se conserva do sistema. Se a gente tem a interpretação do sistema massa-mola no link dessa videoaula, mas o que é interessante é que isso aqui virou uma EDO de primeira ordem e pode ser resolvido via variáveis separadas. Tá? Isso aqui é uma ideia de EDO e é possível resolver. E o motivo disso é que o C ele só pode ser 1, porque o y de 0 é 0 e o y' de 0 é igual a 1. Substituindo, só pode ser 1. Tá? Mas, enfim, aqui tem muita conta, mas vamos dizer, possível mostrar com todo o detalhe, feito no link da videoaula, que é exatamente a função seno de x. E isso, essencialmente, é a demonstração. Acho que só a ideia, como eu disse, é um rascunho para convencê-los e também para abrir um pouquinho a mente que tem outras maneiras de tratar um problema, principalmente com funções deriváveis. Funções deriváveis a gente tenta atacar uma EDO em algum lugar, né? É uma possibilidade sempre. E é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.